Só, gente, nessa segunda-feira nós produzimos um programa falando todas as vertentes de trabalho, de emprego, tanto para você que vai procurar emprego, tanto para você que quer empreender ou para você que quer abrir um novo negócio, enfim. Vamos conversar sobre isso? É segundona. Eu estou aqui com a Silvana Loureiro. Tudo bem, Silvana? Bem. Boa tarde. Boa tarde, Andréa. Obrigada pelo convite. Que bom que você está aqui. A Silvana, ela é consultora de recursos humanos e ela falou, Andréia, a gente precisa elencar alguns erros e a gente selecionou os principais deles, que as pessoas cometem quando vai fazer uma entrevista de emprego. Exatamente. E tem bastante, hein? Tem muito, tem muito. Alguns que a gente nem sabe que é erro e faz. Exatamente. Olha aqui. Um dos erros, assim, que eles são bem... Vamos elencá-los, então? A gente preparou 7? Sim. Que aí eu acho que a gente consegue ir explicando e você vai passeando Legal, por eles, né? Maravilha. Vamos lá. 7 erros. O primeiro, da entrevista. Gente, vamos a ele. Olha só. Fala, gírias e palavras inadequadas. Meu Deus. Tipo... Andréia, mano, beleza. São tantas palavras inadequadas que o pessoal fala em entrevista que dá até medo. Isso perde uma vaga de emprego. Perde. Não é que perde, assim, quando a vaga são pessoas mais jovens, a gente acaba relevando um pouco. Mas no caso de pessoas que já têm uma trajetória profissional, aí não dá para relevar, né? Porque o vocabulário, quando você chega na empresa, ele tem que ser adequado. Não dá para ficar falando gírias. Mano, né? beleza, caraca, valeu. Pior, cara. Nossa, mano do céu. é bem complicado. Joinha pra baixo pra isso. Joinha para baixo, negativo. É um erro terrível, É um erro gente. terrível. Então, atenção, você, a hora que vai fazer entrevista de emprego, hein? Cuidado com a gíria, porque é ruim. Exatamente. Segundo erro numa entrevista, hein? Quando você vai fazer, vamos a eles, ó. Não demonstrar interesse, falta de energia. Meu Deus, mas a pessoa quando ela vai procurar emprego, ela não tem aquela energia. Pois é. Sabe aquela pessoa que quando te cumprimenta, parece que ela não, que a mão vai cair? Você fala, deixa eu segurar de tanta... não aperta a mão. Será que é porque tá nervoso, Silvana? Não, tem pessoas que vão assim mesmo para a empresa, para a entrevista. E chega lá na entrevista, nossa... Vai, pode fazer. As pessoas encostam, você está conversando com a pessoa, ela não se interessa em fazer nenhuma pergunta sobre a empresa, sobre, enfim, o que se trata a vaga. Então, ela não tem interesse, aquela pessoa morta, sabe? Então, isso é bem... Cansada. Cansativo. Desanimada. Desanimada. Vocês observam isso na hora que vai fazer a entrevista? Sim, essa pessoa já está sendo avaliada desde o início. Então, a gente vai falar aqui sobre os erros, né, que não pode começar na entrevista. E um dos erros é esse, chegar com esse desânimo, né, não ter essa motivação. Poxa, se é a vaga que eu quero, por que não já vir com essa energia positiva, né, para conquistar a vaga dos sonhos? Precisa pensar nisso, então. Precisa. Por mais cansado que esteja... Postura, né, a forma de falar, ali. com energia. Isso vai contar pontos. Sempre, do começo ao fim, o candidato ele está sendo avaliado desde o início. Então vamos lá, já elencamos 2 erros, hein? Que você não pode cometer. O terceiro deles, vamos lá. Qual é o terceiro erro em uma entrevista de emprego? Não conhecer a empresa ou a vaga. Exatamente. André, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, o interessante, a dica aqui que a gente sempre dá, pesquise sobre a empresa. A vaga é o quê? É um analista financeiro, um analista de RH, é um coordenador de controladoria. Mas qual que é o segmento da empresa? Como que é composta aquela empresa? Então, por exemplo, eu sei que tem um funcionário por área ou não. Por quê? Isso vai te ajudar a você responder as perguntas do entrevistador com mais categoria, com mais... Você busca lá no seu histórico, na sua trajetória profissional, experiências que você já teve para você falar sobre a experiência ali na hora. A gente precisa se vender naquele momento. Exatamente. Como você vai vender uma coisa que você não sabe? Exatamente. E se você falar experiências que você já teve, que complementa nessa vaga que estão te oferecendo, a sua chance de ganhar essa oportunidade é muito maior, né? Do que você ficar falando da sua trajetória que não tem nada a ver com a vaga, né? Porque o entrevistador fica... então, a pessoa vai contar da trajetória, desde quando, né? Então, assim, seja mais objetivo, busque
quem que é a empresa, o que a empresa faz, pesquisa, quais são os principais fornecedores dessa empresa, quais são os principais clientes dessa empresa. E aí você traz informações para o seu entrevistador que vai agregar. Né? Então você tem mais chance de ganhar a vaga se você trazer experiências da sua trajetória que condiz com a vaga que estão oferecendo. Muito bem. Vamos ao quarto erro de uma entrevista de emprego que você tem que tomar cuidado para não cometer. Falar mal do seu antigo emprego. Deu ruim quem faz isso. Ai, André, aí porque vai perguntar, por que você saiu da outra empresa? Aí começa a descer a lenha. Exatamente. E tem maneiras de falar sobre isso, né? Você não vai ficar falando mal do seu emprego anterior, porque é muito deselegante. Então, quando você entra numa empresa nova, você tem tantas coisas, tantas oportunidades para se vender, para conquistar essa vaga, e não é falando mal da empresa anterior que você vai conseguir ganhar essa vaga. Né? É muito deselegante. E isso deve acontecer bem quando o entrevistador faz essa pergunta. Por que você saiu do outro emprego ou isso está em desuso, não se faz mais? Faz. Porque... Seja honesto, né? Sim, seja honesto. Tem tantos motivos pelo qual as pessoas saem das empresas, mas falar mal da empresa, eu acho que não faz muito sentido, porque quando você está empregado ali, você está recebendo seu salário, você pode buscar uma outra oportunidade e sem ter você pode buscar uma outra oportunidade sem falar mal da empresa. É ponto ruim. É ponto ruim. Não fale mal da outra empresa, porque se fala mal da outra, vai falar dessa também. Exatamente. Então você não ganha a vaga. Vamos ao quinto erro de uma entrevista de emprego que você tem que estar atento a não cometer. Vestir-se de modo inadequado. Andréia, isso eu falo sempre. Vestir-se de modo inadequado para as mulheres, por exemplo. Uma blusa transparente, muito decote, saia curta, não é bacana para uma entrevista de emprego. Para qualquer vaga? Para qualquer vaga. Eu acho que assim, você não sabe o que te espera numa entrevista de emprego. Então é melhor você ir mais neutra. Uma calça preta, se preferir uma calça jeans, escolha uma calça jeans de cor mais escura para ficar um pouco mais elegante, menos decotes. Para os homens, mesma coisa. Mesma coisa não, porque o homem não usa decote. Não, mas as cores mais neutras. As cores mais neutras, nada muito estampa. E aproveitando o gancho, falando também sobre perfume, maquiagem. Então, mulher, uma maquiagenzinha mais discreta, um perfume, tanto para os homens quanto para as mulheres, um perfume mais suave. Tudo que exagerar ali, seja na roupa, no cabelo, na maquiagem, é um erro. Vai chamar demais uma atenção e não é para aquilo que está ali. Exatamente. Você está indo para uma entrevista de emprego, você não está indo para uma festa ou para a casa de um amigo. Então, uma entrevista de emprego, você vai estar sendo avaliado desde quando você entra ali na empresa para participar da entrevista. Então, se você conseguir neutralizar todas essas etapas, é melhor, você tem mais chance de ganhar do que o seu concorrente. Olha, gente, aulinha aqui, hein? Jogo dos 7 erros. 7 erros de uma entrevista de emprego. Vamos ao sexto erro, hein? O que a gente não pode fazer para não perder a vaga, né? Dúvida, qual roupa usar? Pois é. A gente falou sobre as roupas que a gente não pode usar. Mas, então, qual seria a dica? Dê preferência para roupas mais sóbrias, um saltinho, sapato mais fechado, blusas que não chame tanto atenção, porque o que importa ali é o conteúdo que você vai mostrar para o seu entrevistador, né? É o conteúdo e não a roupa. Então, não use uma roupa tão chamativa para a gente não tirar a atenção do que está dizendo. Legal. Da sua trajetória. Vamos a mais um erro, daquele que a gente não pode cometer. Não ser pontual, não dar satisfação de atraso. Isso é um horror, hein? Andréia, Começou mal, perdeu muitos pontinhos ali. Eu tenho uma dica bem importante para passar sobre pontualidade. Não marque nenhum compromisso antes de ir para a sua entrevista, para você não correr o risco de chegar atrasada, né? E durante a entrevista, você tem que estar mais tranquila para passar a sua experiência, para focar ali na vaga em questão. Então, outra dica também, não marcar nenhum compromisso depois.
Porque você vai ficar olhando no relógio e vai ficar ansiosa porque você tem um compromisso e você vai chegar atrasado ou vai ter que desmarcar. Só que aí, ou você vai pedir para o entrevistador sair no meio do processo seletivo, praticamente já perdeu a vaga, né? Ou você vai ficar muito ansioso porque você tinha um compromisso depois e você não consegue administrar aquilo na hora da entrevista. Nossa, que horrível, que situação. É terrível. Então a pontualidade, ela serve tanto para antes, para você não chegar atrasado, e também não marque nenhum compromisso depois. Tá tranquilo. Para ficar porque senão você fica muito ansioso na entrevista. Nossa, você falou dessa coisa de ficar olhando no relógio por causa do, né, do compromisso que vem, vamos logo. Imagina, que horror. Se você não está disponível para estar ali, imagina para vaga de emprego. E aí eu acho que um outro erro que eu tô aqui pensando, gente, olha esse daí. Acho que são para tantas coisas e na vaga de emprego, pelo amor de Deus, mexer no celular durante a entrevista. Tá acontecendo isso? Acontece. Não é muito, mas acontece. Então, você está explicando sobre a vaga, quais são os benefícios, horários de trabalho, o que vai fazer nessa atividade dessa vaga, o que a empresa está te oferecendo, e a pessoa está ali discretamente olhando no celular e fingindo que está prestando atenção em você. E você só está ali de olho. E aí a gente tenta relevar, porque a gente fala assim, mas será que ele, né, o que será que está acontecendo? Muitas vezes nós, selecionadores, a gente pede, por favor, você pode olhar o celular depois? Porque fica uma situação constrangedora, né? Não é bacana. Então isso é um erro bem complicado. Não façam isso, pessoal. E se a gente pode resumir uma dica bacana, acho que tudo isso é o contrário para garantir essa vaga de emprego. E agora, mais do que nunca, as pessoas precisam estar preparadas neste momento, que ele é muito importante, tanto para vocês que são recrutadores, que precisam encontrar uma pessoa, e tanto para aquelas que estão ali em busca, né? Hoje a gente sabe que tem uma taxa de desemprego alta, né? Então, as pessoas mais capacitadas acabam conseguindo as vagas mais rápido. Né? Então, pecar nesses erros que a gente está mostrando agora, poxa, não vale a pena. Vai custar a sua vaga. Sim, porque se você pode não pecar nessas dicas, né, Andréa, que a gente está dando aqui, a gente tem o candidato do caminho andado. Né? Digamos que sim, porque aí depois o que falta é só ele passar o conteúdo que ele tem. Pronto. Né? E aí já está aprovado. Que bom, né? Obrigada, Silvana. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Que bom, prazer até uma enorme. próxima, né? Sempre está ajudando as pessoas a garantirem essa vaga de emprego que tantos estão procurando. Minha gratidão. Eu que agradeço. E ó, daqui a pouquinho